E voltamos diretamente do Teatro Municipal, na sequência do debate eleitoral, eleições 2016. Senhores candidatos, nesse terceiro bloco, o candidato pergunta para a candidata assunto livre, sendo que a ordem do candidato que pergunta e que responde será por sorteio. Serão 6 perguntas e 6 respostas. A pergunta, 30 segundos para fazer a pergunta, 2 minutos para a resposta, 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica. Não será permitido a nenhum candidato perguntar e responder neste bloco mais que 2 perguntas. O primeiro candidato a fazer a pergunta, através do sorteio, doutora Patrícia. A pergunta tem 30 segundos. 12. Que vai fazer a pergunta para qual candidato, o número 12, vai fazer a pergunta? Saiu novamente o 12, então será necessário repetir o sorteio. Isso. São 2 globos. 22. Candidato número 12 tem 30 segundos para fazer a pergunta para o candidato 22. Candidato João Paulo, 30 segundos. Senhor candidato, na sua proposta de governo sobre o meio ambiente e urbanização, o senhor propõe desenvolver oportunidades de negócios como aterro sanitário para o lixo e outros. O senhor pretende fazer isso através de parceria público-privada com empresários da cidade? Candidato Marcelo, 2 minutos para a resposta. Senhor candidato, o aterro sanitário já deveria ter sido implantado em Monte Alto há muito tempo. Aliás, o aterro tem tirado a competitividade de muitas das empresas nossas, tanto daquelas que estão aqui e que têm ido embora de Monte Alto, quanto também deixado de trazer uma oportunidade muito interessante para aquelas que gostariam de vir para Monte Alto. Até hoje não dá para entender como é que vocês não fizeram um aterro sanitário em Monte Alto. Vocês não implantaram um aterro sanitário aqui. Faremos com parceria, sim, obviamente, mas com investimento grande por parte da prefeitura. Nós sabemos o quanto a cidade precisa, o quanto Monte Alto jogou dinheiro no lixo, o quanto Monte Alto desperdiçou na questão do aterro sanitário nos últimos anos. É por isso que às vezes falta dinheiro para a máquina pública, falta dinheiro para a prefeitura para poder fazer serviços essenciais. É esse o motivo também de algumas empresas terem deixado o Monte Alto. Então, senhor candidato, faremos sim, nós traremos, implantaremos o aterro sanitário para a nossa cidade, como um diferencial para as nossas empresas, como uma estratégia para melhorar a gestão pública e diminuir desperdícios que a máquina tem. Sabemos que podemos economizar muito com essa questão, mas que infelizmente vocês não fizeram nos últimos anos. Deixaram o Monte Alto se arrastando, pegando o dinheiro do povo e levando junto o lixo embora, né? É um grande desperdício, mas pode ter certeza que eu, junto com o Sanches, nós faremos sim, Sanches, em parceria com os empresários que estiverem junto com a gente nesse projeto, mas com um investimento muito grande da prefeitura. Nós temos que transformar despesa em investimento, e com o aterro sanitário nós faremos sim, candidato.
1 minuto para a réplica. Quero falar com você, ouvinte da Rádio Cultura de Monte Alto. O candidato Marcelo, ele está despreparado para administrar a nossa cidade. Um aterro sanitário só é viável a partir da coleta de 100 toneladas por dia. O nosso município coleta em média 40 toneladas por dia. E os municípios mais próximos já têm aterro próprio e os menores possuem aterros em valas com custo muito reduzidos. A Lei Federal 11.079 de 2004, que versa sobre a parceria público-privada, no seu artigo 2º, parágrafo 4, inciso 1º, diz que é vedada a formalização de contratos abaixo de 20 milhões de reais. Portanto, mais uma proposta inviável. A Lei de Licitações 8.666/93 proíbe restringir a participação somente de empresários de Monte Alto. Teríamos que fazer uma licitação para todos que querem e gostariam de fazer esse aterro em Monte Alto. Infelizmente, Jabuticabal tem um custo de R$240 por tonelada e nós temos um custo de 220. 1 minuto para a réplica. Senhor candidato, é incrível a capacidade que o senhor tem de faltar com a verdade, de querer distorcer as informações para tentar enganar a pessoa que está em casa. Nos últimos 8 anos, cerca de 22 milhões de reais foram jogados no lixo, levando o lixo daqui para cidades como Guará, Guatapará e etc., senhor candidato. Fazer a parceria com o empresário da cidade não significa absolutamente a parceria PPP, a parceria público-privada. Essa sim é para investimentos de mais de 20 milhões. Mas nós podemos sim implantar o nosso aterro sanitário. Nós teríamos economizado mais de 13 milhões no aterro aqui em Monte Alto e ainda absorver o nosso resíduo das nossas indústrias aqui em Monte Alto, sim. Essas são desculpas esfarrapadas de quem não sabe fazer gestão. Enquanto isso, por essas conversinhas, as empresas vão embora. Agora o próximo candidato a fazer a pergunta através do sorteio, doutora Patrícia. 22. 22. Pergunta. Fazer a pergunta para qual candidato? 12. 30 segundos para a pergunta do candidato Marcelo ao candidato João Paulo. Senhor candidato que quer insistir que em Monte Alto tudo vai bem, a prefeitura vai bem e tudo vai bem por aqui. Quais são as suas propostas para melhorar a qualidade dos serviços de saúde em Monte Alto? 2 minutos para a resposta. Vamos continuar com todos os nossos programas de saúde. Nesses últimos anos, nós reformamos, ampliamos e fizemos a manutenção de todas as nossas unidades básicas de saúde. Nós, nesse ano de 2015, nós atendemos praticamente 591 mil pessoas em todas as nossas unidades básicas de saúde. Nós transportamos por dia 100 pacientes para fora de Monte Alto. Nós praticamente no ano de 2015 tivemos um aporte de 69 mil consultas no pronto-socorro. A Prefeitura de Monte Alto, no ano de 2013, poderia ter aplicado 15% da sua receita corrente líquida em saúde. Aplicamos 22%. Aplicamos praticamente em 2013 6 milhões a mais em saúde. 2014 aplicamos 20% em saúde, aplicamos 4 milhões e meio a mais em saúde. Em 2015, em vez de aplicar os 12 milhões que refere-se aos 15% da receita corrente líquida, nós aplicamos 19 milhões de reais, praticamente mais de 6 milhões e meio em saúde no nosso município. Fora as ambulâncias, fora agora o novo ônibus que nós adquirimos através de uma licitação terceirizada, é claro, para transportar os pacientes para Ribeirão com mais comunidade. A Prefeitura de Monte Alto tem praticamente 15 veículos todo dia fazendo o transporte dos nossos pacientes.
A nossa proposta é de continuar com esses programas. Temos que ter juízo com o nosso orçamento, não podemos ampliar sem antes ter a segurança de ter os recursos na mão. 1 minuto, não quer a réplica? 1 minuto para a réplica. Pois... Candidato, o senhor quer dizer então que a saúde vai continuar do jeito que está? Aliás, o que a gente percebe é o seguinte: se tem alguém que o povo de Monte Alto não gosta, é do secretário da saúde atual, que é o tal do Paulo Carello, que aliás é coordenador da sua campanha. Aliás, dizem até que João Paulo eleito, Paulo Carello prefeito. O senhor vai continuar do jeito que está? O senhor quer dizer que os remédios está tudo bem? O medicamento está tudo bem? Fechou o pronto atendimento do pessoal lá na UBS Roberto Rocha Leão? Transporte de pacientes que tem convênio que vocês não fazem mais? O pronto-socorro com a qualidade que está despencando a cada dia? O senhor vem para o debate para dizer que vai dar continuidade, quer apresentar números, quer apresentar índice para as pessoas, como se quando as pessoas ficam doentes, quando elas não têm atendimento, bastasse entregar o índice para elas e elas fossem curadas. Então, o senhor vir para o debate e dizer para o povo de Monte Alto que vai continuar do jeito que está, eu acredito que é tudo o que Monte Alto não quer ouvir na noite de hoje. Infelizmente, a saúde está cada vez pior e o povo cada vez mais prejudicado, candidato. 1 minuto para a tréplica. É de sua costumeira atenção dizer as inverdades, só parte para o ataque. O senhor foi vereador 4 anos, o que fez pela saúde de Monte Alto? O senhor só critica, o senhor... Por favor, sem manifestação, por favor. Pode continuar, candidato. O senhor, candidato, fala em verdades a respeito do secretário de saúde. Não estou aqui para defender ninguém, estou aqui para fazer justiça. A saúde de Monte Alto é boa e boa mesmo. Tem uma irmã que é concursada farmacêutica em Jaboticabal, a minha irmã Ana. Ela pode comparar Monte Alto com outras cidades. Então nós temos dentro do nosso município esses investimentos que a partir de 2013, já lá em 2009, já éramos, a prefeitura já fazia esses investimentos a maior dentro da saúde. Só de 2013 até agora são 20 milhões. Agora, o próximo candidato a fazer a pergunta, fazendo o sorteio, doutora Patrícia, por favor. 13. 13, tem 30 segundos para fazer a pergunta. Para quem? Qual candidato? Número 13, doutor, candidato, faz a pergunta. Saiu 13 de novo. Vamos fazer novamente. Sorteio. 22. Certo. 30 segundos para a pergunta para o candidato Marcelo. Doutor Franco. Candidato Marcelo, caso seja eleito, como pretende viabilizar o seu projeto de habitação popular? Outra pergunta que interessa à população em geral. Existe legalidade jurídica em seu projeto habitacional? A prefeitura está apoiando o seu projeto e as pessoas envolvidas nos terrenos, os terrenos estão legalizados? 2 minutos para a resposta. Candidato, eu te agradeço por perguntar sobre um assunto tão especial, tão importante, que é o nosso movimento popular de luta por moradia. Eleito prefeito de Monte Alto, nós seremos parceiros sim do movimento popular, até porque nós estamos falando de habitação de interesse social, e na habitação de interesse social, no HIS, o governo municipal também pode ser parceiro sim. Vou deixar inclusive contigo, Fran, alguns documentos que nós temos, de quando a prefeitura nos entregou o documento dizendo que a área poderia ser parcelada, desde que fossem cumpridas todas as exigências técnicas do nosso projeto de loteamento, junto com as famílias. Lembrando que o loteamento não é meu, o loteamento é de todas as famílias que estão trabalhando junto com a gente. Outra coisa, Fran, é a matrícula da área, que tenho aqui em mãos e que faço questão também de apresentar ao candidato. Outro documento é a certidão de diretrizes entregue pela prefeitura e ainda o nosso projeto urbanístico pré-aprovado, Fran, pela Prefeitura Municipal de Monte Alto. O projeto tem legalidade, o projeto segue em frente. Nós estamos agora entrando com um projeto no Grapuaba, em São Paulo. Depois daremos toda a sequência para esse grande sonho das pessoas. Nós somos ali
mais de 500 famílias participando de um movimento de luta, de pessoas que querem uma oportunidade e que querem ser protagonistas de sua própria história. Nós continuaremos sim, a Prefeitura será parceira, o projeto é absolutamente viável e tem legalidade para poder dar sequência, viu, Fran? 1 minuto para a réplica. Antes de tudo, quero deixar claro que o Dr. Fran não é contra qualquer projeto que vise dar moradia para qualquer cidadão montealtense, seja de baixa, média renda. Nós queremos deixar claro que para todos os munícipes que nos ouvem, que um dos projetos que nós propomos também é o projeto de mutirão. Sabemos do Jardim Esperança existente em nossa cidade, estava vereador naquele período e digo com muita tranquilidade que dos 17 vereadores da Câmara, eu ajudava aos domingos aquelas pessoas ajudarem a construir suas casas. Tenho orgulho de estava vereador, estava lá carregando também o cimento e tijolinho. E ontem, visitando inclusive o Jardim Esperança, fomos contemplados com um cidadão que se lembrou que o Dr. Fran ia na época junto de outros moradores ajudar a ter suas casas. E que se estiver eleito... 1 minuto para a réplica. Eu agradeço o candidato Fran por ter feito a pergunta a respeito da habitação. Inclusive quero convidar os políticos de Monte Alto, as autoridades da cidade, vocês todos que querem junto com a gente abraçar a população mais humilde da cidade e nos ajudar nesse grande projeto, que é o nosso movimento de luta por moradia. Um projeto que nós trouxemos lá da capital, que já beneficiou mais de 20 mil famílias na cidade de São Paulo, que vai muito bem aqui na cidade de Novo Horizonte, que tem o apoio do deputado Zerbini, que tem o apoio do deputado Ricardo Izar, que tem o apoio do senador Aloysio Nunes, que tem o apoio do governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, e da Secretaria Estadual da Habitação. Eu quero pedir a vocês que nos ajudem, a vocês que venham fazer parte desse grande time de pessoas que não ganharam nada, de pessoas que estão com muita dificuldade e muito trabalho lutando pela sua casa. Próximo candidato a fazer pergunta agora no sorteio, doutora Patrícia, por favor. É o debate eleitoral direto do Cine Teatro Municipal. 12. Faz a pergunta para o doutor Fran, porque o Marcelo já respondeu 2 vezes. 13. Hã? 13, isso mesmo. Então, 30 segundos para a sua pergunta, candidato João Paulo para o Fran. Senhor candidato, no item 5º da sua proposta de governo, o senhor fala sobre a criação de uma usina de energia elétrica, usando resíduos de madeira e entulhos de móveis. Pode nos dizer qual é o custo desse investimento e como irá viabilizar esse projeto? 2 minutos para a resposta. Nós temos que pensar em meio ambiente, nós temos que pensar em reciclar, porque, como disse já Newton, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E é lamentável a gente ver na nossa querida cidade sonho, inclusive aqui nos fundos da almoxarifada prefeitura, pilhas e pilhas de sofá, pilhas e pilhas de sofá, de entulhos de madeira, que poderia, com uma mini usina de energia, servir em determinado ponto de nossa cidade, inclusive da administração pública. Então temos que pensar no meio ambiente e temos que pensar, inclusive, na economia da energia que a prefeitura tem que pagar, sim. Obviamente que colocamos isso como proposta e não tivemos tempo hábil de fazer uma pesquisa mais aprofundada, que, ao contrário do nobre colega candidato, que está candidato praticamente há 4 anos, o Dr. Fran está candidato apenas há 70 dias. Se for eleito, vou buscar viabilizar essa proposta, sim. 1 minuto para a réplica. Candidato, estou há 4 anos como vice-prefeito e 3 anos e 3 meses como secretário da Agricultura e Meio Ambiente. Por isso, com muito conhecimento,
com muita condição de falar para o senhor, da qual eu respeito, com muita educação. A eficiência de uma usina de biomassa depende da umidade da madeira. Acima de 65% a 70% não é viável. O nosso volume desse resíduo de imóveis é de 360 metros cúbicos por ano, e o consumo médio das nossas residências é de 2.000 kWh por ano. Nosso resíduo está muito longe de ser suficiente e o custo-benefício é completamente inviável. 1 minuto para a tréplica. O Centro Nacional de Referência de Biomassa, Simbió, da USP, tem projetos nesse sentido. E foi em cima disso que eu busquei colocar dentro da proposta de governo essa proposta realmente. Com certeza, se estivermos prefeito, eu tenho certeza que o Marcos será um companheiro que estará junto nas nossas lutas. Estaremos buscando, junto da USP, o projeto para viabilizar, sim, para que entulhos de madeira, outros entulhos que possam ser, obviamente, incinerados com autorização da CETESB e demais entidades ambientais, nós faremos aquilo que Newton disse: da natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Próximo agora a fazer a pergunta, doutora Patrícia. 22. 22. Marcelo faz a pergunta. Para quem? 13. Para o doutor Fran. 30 segundos para a pergunta, candidato Marcelo. Fran, na gestão do saudoso Gilbertão, você atuou junto às associações de moradores no orçamento participativo entre 2005 e 2006, e os bairros definiam onde seria gasto o orçamento da cidade. Na gestão da atual prefeita, esse trabalho foi diminuído até praticamente inexistir. Qual a sua proposta para a participação popular na prefeitura? 2 minutos para a resposta. Tive orgulho de, junto com meu ilustre companheiro Gilberto Morgado, ser praticamente, e também junto com a minha amiga Marlene, ser um dos coordenadores do orçamento participativo e elaborar a cartilha do orçamento participativo. Me recordo até com emoção do dia que levei a cartilha para o companheiro Gilberto, e ele disse assim: Franzito, está muito jurídico, precisa algo mais simples, precisa algo mais popular. Eu estou procurando aqui a cartilha que eu trouxe, mas não estou encontrando. Essa cartilha demonstra a nossa cidade dividida em regiões, e cada região com seus bairros, e ali você morador, você moradora, vai poder, nós vamos dar continuidade nisso, nós vamos fazer renascer essa proposta do orçamento participativo. Implantaremos o orçamento participativo, onde os cidadãos e entidades do município decidirão as prioridades dos seus bairros e regiões da cidade. Isso, estando prefeito, eu e o Marcos vice, nós colocaremos isso em prática. E tenho certeza que os nobres vereadores e vereadoras da nossa Câmara serão, com certeza, um instrumento também para construir esse orçamento junto com o Dr. Fran e com o Marcos. 1 minuto para a réplica. Sinceramente, Fran, a participação popular foi outro ponto fraco do atual governo. Mas só funcionou, aliás, pelo esforço de pessoas abnegadas como a Rô Mendonça, a Suelito Alvorada, a Deliane, a Estela do Califórnia e outros amigos e amigas. Aliás, até a Casa dos Direitos desativou. O atual governo não dialoga com a comunidade, nem pela internet se comunica. Fica difícil para ser transparente assim. 1 minuto para a tréplica. Pois não. Achei a cartilha. Eu tenho muito papel guardado. Então, está aqui, onde o cidadão decide, né? Você que nos ouve através da Rádio Cultura, eu lamento muito você não poder ver a cartilha, mas eu tenho certeza que você talvez tenha aí guardado na sua casa, porque fomos para os bairros rurais,
para o distrito de Aparecida, para o povoado de Mitirama, também todos os nossos bairros da nossa cidade, discutindo um pouco sobre como se forma o bolo orçamentário do município, para que o cidadão ajude a administrar aquilo que é dele, não é meu, não é nosso, né, Marcos? É de todos. Ou seja, cada um de nós é o construtor da nossa cidade, né? Então, é por isso que me sinto muito preparado para ser o prefeito de Monte Alto, porque nós estaremos juntos com os moradores, olhando olho no olho, colocando a nossa vida ali junto dos nossos amigos, as pessoas que nos ouvem, com certeza. Agora, a última rodada, o candidato Dr. Fran tem 30 segundos para fazer a pergunta para o candidato João Paulo Rodrigues. Candidato João, no atual mandato foi prometido implantar a farmácia no pronto-socorro municipal no período noturno. Isso foi concretizado? 2 minutos para a resposta. Colega Fran, nós temos um problema sério, que nós passamos por uma dificuldade financeira no Brasil. Nós tínhamos dentro da nossa proposta de governo implantar a farmácia no período noturno. Hoje nós temos uma farmácia lá no pronto-socorro. Infelizmente, por motivos de gastos, por motivos de orçamentos e queda orçamentária, e não foi só no Monte Alto que houve essa queda orçamentária foi no Brasil todo, diga-se de passagem, pelo fatídico governo do seu partido, o Partido dos Trabalhadores, que fez com que a nossa população sofresse as consequências do desemprego, a consequência do aumento de energia elétrica exagerado, as consequências todas que o Brasil passou pela política desastrada do governo do PT. E Monte Alto sofreu com isso. E a nossa administração é uma administração séria, é uma administração que tem juízo nos seus gastos. Infelizmente, qual prefeito não gostaria de dar à sua população toda a benesse necessária e toda a benesse que ela merece? Mas infelizmente nós temos que cortar custos, nós tivemos que cortar despesas para pagar funcionário em dia, para poder cumprir as nossas compras com os nossos fornecedores, e como pagar toda a estrutura da prefeitura, como pagar os funcionários, que são mais de 1.400 funcionários, como pagar os combustíveis, que são mais de 200, praticamente quase 200 veículos rodando, ônibus para os estudantes universitários. Por isso nós tivemos que sacrificar um pouco a nossa população, e isso doeu em nosso coração. Doeu em nosso coração porque somos seres humanos, nós gostamos das pessoas, nós gostamos de fazer com que as pessoas se sintam bem, mas infelizmente, por força de um Brasil da qual o PT fez questão de afundar, nós estamos sofrendo as consequências. 1 minuto para a réplica. Estou no PT com muito orgulho há 30 anos, tenho meu nome limpo, graças a Deus hoje posso aqui colocar o meu nome para a nossa querida Monte Alto, sem qualquer mancha em meu nome, sem qualquer mancha no nome do meu vice. E só lembrar uma coisa, o governo do PT deu muito remédio gratuito, não só para Monte Alto, mas para o país inteiro, E se for eleito prefeito, como eu vou reduzir mais de 50% dos cargos de confiança, nós conseguiremos sim fazer com que a farmácia funcione 24 horas, porque aquele cidadão pobre que vai no pronto-socorro, necessita de medicamento e sai de lá e não tem o medicamento, é muito sério. E isso foi uma proposta que o senhor fez junto com a prefeita atual no mandato anterior. 1 minuto para a tréplica. Nós vamos andar em Monte Alto da mesma forma e na mesma velocidade que o Brasil andar. Se o Brasil começar a decolar e nós tivermos as arrecadações necessárias, com certeza vamos também ampliar e fazer com que a farmácia noturna no pronto-socorro aconteça.
como também ampliar nas unidades básicas de saúde o atendimento um pouco mais prolongado na parte da tarde ou da noite. O que não podemos ter é a irresponsabilidade dos gastos públicos, porque se começar a gastar muito, se começar a prometer muito, se começar a destruir o orçamento municipal, a primeira pessoa que sofre as consequências é o funcionário público municipal, que não vai receber em dia. São os fornecedores que não vão receber em dia. E aí a prefeitura praticamente para. Se você não pagar em dia os funcionários, não pagar em dia os fornecedores, a sua prefeitura estaciona. Nós vamos para o quarto bloco. E nesse quarto bloco, candidato pergunta para candidato, assunto livre, sendo liberado para cada candidato escolher o candidato. Vamos para os nossos comerciais, voltamos já já.